Fazer uma interpretação do teorema da divergência. Essa interpretação vai estar restrita a um problema bidimensional. E para isso consideramos um campo de velocidades V que seja definido simplesmente como alfa vezes a posição x do ponto que estamos considerando. Por exemplo, se estamos então em um problema bidimensional, teríamos duas componentes, V1 alfa x1 e V2 alfa x2. A representação gráfica desse campo poderemos enxergá-la aqui. Imaginemos que temos uma região ômega com uma fronteira gama que é um círculo. Em cada um dos pontos que nós temos dentro dessa região, a vetor velocidade vai ser proporcional à distância que esse ponto se encontra em relação à origem. Então, se nós estamos em este camarada que nós chamamos de origem, esta vai ser a distância ao ponto, e proporcional a essa distância, alfa vezes essa distância, nós teremos um vetor velocidade, de maneira tal que um ponto que está mais distante vai ter a mesma direção, porém uma amplitude maior em função dessa nova distância que nós temos. Então, vamos admitir que essa fronteira aqui é um círculo de raio R, genericamente. Então, se nós calculamos aqui a divergência do vetor V, isso me dava a derivada de V em relação a x1, que era alfa, mais a derivada de V em relação a x2, que é novamente alfa. De maneira tal que o resultado aqui é 2 alfas. Se fazemos a integral sobre todo o domínio da divergência da velocidade, neste caso, como o integrando é constante ao longo de toda essa área, o resultado que nós teremos vai ser integral sobre toda essa região de 2 vezes alfa diferencial de, neste caso, área. A área que está envolvida dentro deste círculo vai ser igual a π r quadrado, de maneira tal que o resultado final dá 2 vezes alfa vezes π vezes r quadrado. Esse é o resultado. Por outro lado, vamos fazer aqui uma integral de linha, ou integral de fronteira, que neste caso, por ser 2D, é uma integral de linha, uma integral ao longo deste perímetro da fronteira, da seguinte operação. Vamos fazer o integral do produto vetorial de V com a normal N. Então, um ponto como este tem uma normal N desta maneira. Admitimos que o vetor N é unitário, de maneira tal de que N, produto N é igual a 1. Quando nós fazemos este produto interno, podemos inclusive fazê-lo lembrando que se N é um vetor unitário, podemos fazê-lo da seguinte maneira: V, produto interno com V sobre o módulo do mesmo vetor. Então, este quociente que está aqui me dá exatamente a direção e tamanho do vetor N unitário. De maneira que este produto que está aqui, V.N, me dá a própria norma do vetor V. Notemos que a vetor velocidade tem um tamanho único ao longo de todo este perímetro do mesmo raio desse círculo. Em outras palavras, se esse sujeito tem o mesmo tamanho, verifiquemos a própria definição de V de x, a norma de V vai ser igual a alfa vezes a norma do vetor x. Se nós queremos avaliar isso ao longo do perímetro, a norma do vetor x é simplesmente, vai ser simplesmente o valor de alfa vezes o raio. Muito bem, chegamos à conclusão que o produto de V vezes N é igual a alfa vezes o raio para todos os pontos, para os pontos na fronteira gama. Agora, se nós fazemos a integral ao longo da fronteira gama,
do produto V vezes N, diferencial de contorno. Isto vai ser a integral ao longo de gama de um valor constante, que pode sair, portanto, fora da integral, de maneira tal que podemos colocar d gama vezes alfa r. Como a integral de gama, a integral ao longo do perímetro, diferencial de gama, e me dá o perímetro de este círculo de radio R, o resultado que nós teremos aqui vai ser igual a π por diâmetro, ou seja, 2R vezes π vezes alfa R. E o que nós temos como resultado, então, é que este número, que está aqui, é idêntico a este outro resultado, ou, em outras palavras, que a integral ao longo do domínio da divergência da velocidade v ao longo da área é integral ao longo da fronteira do fluxo v vezes n, diferencial de fronteira. O que estamos dizendo, como nós tínhamos explicado quando fizemos o teorema de divergência, a divergência deste campo está montada, está de alguma forma quantificando a quantidade de uma medida de quanto este campo vetorial V está sendo expulso através desta fronteira do domínio ômega. É isso que nós estamos quantificando, já seja calculando a variação através da divergência desse campo vetorial integrado ao longo da área, ou, desta outra forma, o fluxo que esse campo vetorial tem, efetivo, ao longo da fronteira que nós chamamos de gama. E esse fluxo é calculado em cada ponto como produto interno entre o vetor, velocidade, transpassando a fronteira na direção projetada normal a esta fronteira. Então, este é o resultado que nos interessava e é isso que nós utilizamos para poder interpretar aqueles resultados que vimos em termos formais no teorema da divergência.